Buenas. Buenas, Faraco. Boa noite. Prazer enorme estar aqui contigo para a gente conversar com o pessoal sobre o filme, sobre essa obra maravilhosa que redundou no Cavalos do Amanhecer, A Cidade Silenciosa, e também nesse livro maravilhoso, né, O Diálogo Sem Fronteira. De repente, muitas pessoas até não conhecem esse livro, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Cavalos do Amanhecer na oficina do Charles Kiefer, lá em 2003, e, a partir disso, também levei, anos depois, essas cartas. E Faraco, queria, não sei se tu gostaria de comentar um pouco sobre essa relação, né, com a REG. Teve esse elemento das cartas de serem doadas para a Biblioteca Nacional, né, em 2022, e é uma questão muito curiosa, até a gente nunca comentou sobre isso, né? Mas o filme ele começou em 2014, quando eu contactei pela primeira vez o Faraco. A gente fez essas entrevistas aqui com ele em 2015, e depois teve um período muito grande de intervalos entre a gente retomar esse projeto. E isso eu também nunca te comentei, tinha um pouco essa angústia de como é que a gente vai terminar esse projeto. Eu pensava continuamente que fim ele vai ter, até que, de repente, veio a notícia de que tu tinha doado as cartas. Era um antigo desejo teu doar essas cartas para a biblioteca, né? Tu conseguiu concretizar em 2022. E ali eu tive a noção de que, sim, esse é o fim do filme, porque também é o fim de mais uma história. Segue as memórias do Arreg, mas, de alguma forma, ali se fecha um círculo, vamos dizer assim, né, que começou lá atrás, com a primeira carta, de alguma forma ter esse reencontro. Eu também aqui encontrava o final do filme. Queria saber também um pouco de ti, né, como é que foi esse momento também, essa decisão de enviar essas cartas para o Uruguai, e o que te mexeu também nisso, né? Era um antigo desejo teu, mas as cartas foram depois de 40 anos, praticamente, né? Que sensação te traz? Bom, na verdade, sempre me preocupava, né, o destino que teriam essas cartas, né? É evidente que, na minha falta, as pessoas da minha família guardariam essas cartas, né? Mas sabe-se lá até quando, né? E o Mário Arreg era uma pessoa muito importante na literatura uruguaia. Então, eu achei que o mais adequado era enviá-las para a Biblioteca Nacional do Uruguai, né, onde elas poderiam ser consultadas por leitores dele, admiradores, etc., né? Mas não foram só as cartas, foram várias coisas que ele escreveu, separadas, cartas, bilhetes, né, envelopes, que ele escrevia em envelopes também, né? Foi tudo que eu tinha dele foi embora, né? Até mesmo jornais uruguaios que eu tinha a respeito dele, né? Isso tudo foi para lá, né? E eu acho que foi uma coisa muito importante, né, para eles, né? Para mim também, é claro, né? Dei um destino apropriado, né, para essas cartas, né? Mas foi importante para eles porque as pessoas que se interessarem pela obra do Arreg têm como consultar, né, o que ele pensava daquilo que ele escreveu, né? Porque e o que ele pensava também de política, né? Na parte final da nossa correspondência, ele descreve todo o processo de democratização do Uruguai, né? O fim da ditadura, né? E até tem uma cena muito engraçada que ele fala no final que ele saiu num jipe pelas ruas comemorando o fim da ditadura, e, na falta de uma bandeira uruguaia, ele pegou uma bandeira do Peñarol, né, e agitava, né, pelas ruas de Montevidéu. Mas eu queria comentar também como é que eu comecei a me interessar por esse assunto, né? Eu tenho, até hoje, parentes em Belo União, no Uruguai, que fica ali ao lado da Barra do Quaraí, né? Em uma ocasião, eu fui visitar a minha família, meus parentes, que são todos tupamaro, né? E quando eu cheguei lá, não havia nenhum em casa. Eles estavam todos num velório. E
eles tomaram conhecimento da minha visita, que eu estava lá, veio um, né, falar comigo, e me disse que que estavam sendo velados 2 ativistas, né, militantes da esquerda, provavelmente tupamaros, né, que tinham sido presos, torturados e assassinados pelos militares uruguaios, né. E eles estavam sendo velados lá com os caixões lacrados, né, e com a vigilância dos militares, né, e que não convinha eu me aproximar, não convinha que eu fosse lá, até porque era um estrangeiro, né, que poderia suscitar alguma questão assim menos segura sobre mim, né, menos que afetaria mais a minha segurança, né. Bom, eu não fui, então ele me acompanhou até o porto de Belo União para me distrair, né, e eu entrei num bazar e comprei alguns livros, sendo que 3 eram dele, né. Eu nunca tinha ouvido falar, né, nele, né. Mas me chamou a atenção, assim, as capas me chamaram a atenção, tudo. Comprei o livro. Quando eu comecei a ler, que eu gostei daquilo que ele escreveu, né, gostei dos contos dele, né, e sabendo que ele tinha sido um militante, né, de esquerda, que ele tinha sido torturado, né, que até teve que colocar um marca-passo, né, tanto é que acabou morrendo do coração. Mas então eu pensei assim, bom, se eu gostar realmente daquilo que ele escreve, né, eu vou ler mais coisas. Quer dizer, ter 2, 3 contos não basta, tem que ler mais, né. Então, se eu gostar realmente, eu vou traduzi-lo, né. Bom, aí escrevi aquela carta que, como eu comentei no filme, pensando que ele já havia falecido, né. E, bom, começamos a nos corresponder, né. Tivemos um pequeno incidente no caminho, né, porque ele me pediu para... Ele estava financeiramente muito mal, né? Economicamente, não, mas financeiramente estava muito mal. Então, ele quis vender as vacas holandesas que ele tinha, né? E só que ele venderia essas vacas no Uruguai, eram puras, né? Mas o preço que ele obteria seria inferior ao preço que ele obteria no Brasil, ainda que vendendo por cruza, não puras, né? Então, ele queria que eu vendesse as vacas para ele aqui, né? Bom, até minha mulher e eu fomos num tambo ali, nem sei onde é que foi, numa cidade próxima, aí, né, para negociar as vacas, né? Bom, no fim, eu fiz a ligação dele com o tambo, eu não sei como é que terminou a história, né? Mas é importante que eu fale isso, porque foi uma das coisas que concorreu depois para uma coisa que eu disse para ele, né? Bom, posteriormente eu comentei para ele que estava sendo muito difícil, né, traduzir os livros dele, né. Então, por isso que eu submetia as traduções para ele, porque aí a todas as dúvidas que ele tivesse, inclusive indevidas, né, seriam importantes para mim, porque aí eu ia tomar conhecimento assim de tudo aquilo que ele dizia e ia conferir coisa por coisa, né? Então, favoreceria o meu trabalho, né? E ele entendeu mal isso, né? Ele entendeu que eu não estava, que eu acho que o meu espanhol não era o suficiente, não sei o que ele entendeu, né? E me disse numa carta que ele ia submeter, então, as minhas traduções a um professor, né, que, segundo ele, né, era um professor uruguaio que tinha morado muito tempo no Brasil, né, e que esse professor, então, corrigiria aquilo que eu estava fazendo, alguma coisa desse tipo, assim. Bom, eu não gostei disso, claro, né? Aí eu escrevi uma carta para ele dizendo o seguinte: eu estou admirado do teu comportamento comigo, né? Quer dizer, primeiro tu me nomeia teu representante bovino, né?
E agora me arruma um fiscal uruguaio. Não, nenhum uruguaio sabe mais português do que eu, né? Então, sabe mais, sim, português do que eu. E ele não gostou também, né? Então, ele fez um comentário assim, que, como quem diz, não estou muito de acordo com o que está falando. Assim. Bom, mas ele foi passageiro, né? Realmente foi uma amizade muito grande que eu tive assim, com ele, né? E que dizem que alguns críticos aí que o trabalho dele me influenciou assim ao ponto de eu produzir alguns contos que seriam mais apreciáveis, mas é um equívoco das pessoas. Não tem nada a ver comigo, as coisas que ele fez, né? Até porque, quando eu o conheci, quando eu comecei a trabalhar nos contos dele, né, eu já tinha escrito quase todos os meus contos de campanha, né? Então, não é verdade isso, né? Enfim. Mas é curioso também, é lindo, né, Faraco, porque esse livro ele mostra o processo de vocês de ir encontrando os textos, as traduções e apurando cada vez mais o processo. É um processo muito de troca de vocês, né? Tu propunha muitas coisas, o título é uma sugestão tua, tu propunha, e ele era muito aberto justamente a mudanças. E o lindo desse livro, Diálogos, é que ele, de alguma forma, ele é uma coisa que é muito importante, né? A amizade está aqui construída nesse livro, ela está escrita, né? Se a gente for levar em conta, teve um único encontro, né? E a gente vai vendo ao longo do livro como essa relação afetiva, afetuosa, vai se acentuando cada vez mais, né? Ele veio ao Brasil em 1982, né? 82. Como? 82. Não, 82. 82. Eu comento no filme que foram dias bem movimentados, né? Na verdade, foram dias bem perigosos, né? Depois dos autógrafos dele, na praça, nós fomos jantar num restaurante chinês que havia na Praça da Alfândega. E era eu, o De Grazia, o Lauri Maciel, e mais o pessoal da distribuidora, um representante da Francisco Alves, né? E ele e a Dorita, que era a mulher dele, né? No meio da janta, no meio apareceu uma pessoa, um sujeito alto, assim, cabelo escovinha, né? E se apresentou para o Arreg dizendo que era um uruguaio, né? Que estava em Porto Alegre há muito tempo, né? Queria conhecê-lo, que era um admirador da obra do Arreg, né? E gostaria de levá-lo para passear, né? Em Porto Alegre, para conhecer Porto Alegre. E eu achei aquilo um pouco estranho, né? Eram o quê? 10, 11 horas da noite, isso não é hora de passear em Porto Alegre, né? E a esposa do Arreg também não gostou muito da ideia, e ele, que não tinha medo de nada, assim, não desconfiava de nada, né? Ele aceitou, né, o passeio, né? Bom, quando ele aceitou o passeio, eu tive que ser mais enérgico, assim. Eu disse, não vai passear, né? Como é que tu vais levar o escritor? Ele disse, não, eu estou com um táxi aqui na frente. Bom, é pior ainda, né? Quer dizer que tu nem está de carro aqui, tu vai levar num táxi, né? Não, absolutamente não vai, né? Então, bom, o homem foi embora, né? No dia seguinte, nós estávamos jantando no City Hotel. Eu estava de frente para a escada, né? O City Hotel era um restaurante, num mezanino, né? Eu estava de frente para a escada eu estava de lado para a escada, e quem estava de frente para a escada era a esposa do Arreg. E, de repente, eu vi que ela levou um susto, assim, né?
Aí eu olhei para a escada, era o homem. Eu digo, mas não é possível, né? Mas o que esse cidadão quer, né? Aí me levantei, saí atrás dele, e ele desceu desabalado a escada, né? Quando eu cheguei na frente, ele já estava na rua, e havia um comício ali no Largo da Prefeitura, né? Que tinha muita gente na rua. Ele se misturou com aquela gente ali, né? E eu não consegui mais localizá-lo, né? Bom, eu fiquei totalmente desconfiado, achando que era alguém do consulado, né? Que estava vigiando a REG, né? Ou então alguém da polícia, né? Como foi o caso do Universindo Dias e daquela outra moça, que eu não lembro o nome, né? Exato, né? Então, eu digo alguma coisa, né? Está errado isso, né? Aí eu desci, eu voltei, e aí falei na portaria, eu deixei meu telefone na portaria e digo, olha, vou pedir um favor para vocês, não atendam nenhuma telefonema para ele, né? Não permitam visita, porque eu estou desconfiado de que ele está sendo perseguido aqui, né? Isto porque a entrevista que ele deu, eu não vou citar o jornalista aqui, mas ele deu a entrevista e eu, antes da entrevista, eu disse para o jornalista, olha aqui, ó, não faz perguntas políticas para ele, porque ele fala e ele tem que voltar para Montevidéu, né? Então, se tu perguntares, ele vai falar, e ele não deve falar, né? E ele disse, não tem problema, não vai acontecer isso tudo. Bom, no outro dia eu abro o jornal, ele faz uma matéria sobre os contos do Arreg, tudo, e no final ele diz o seguinte, que conversou muito com a Marreg sobre política, mas que não ia contar, porque ele seria preso quando voltasse para o Uruguai. Ora, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, ele comprometeu o escritor, né? Bom, aí aconteceu isso, quando eu não achei esse cidadão, né? Aí eu fiquei na porta do hotel, né? Se ele vai voltar, vou ficar aqui então, né? Aí o Arreg foi dormir, eu fiquei na porta do hotel. Bom, aí terminou o comício e eu continuei lá, fumando, né? Fiquei até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, aí, bom, eu acho que não veio mais, né? E foi para casa, né? Bom, no dia que... Aí eu telefonei para o Paulo Gastal, que era o editor um dos editores do Correio do Povo, e disse para ele, olha, tu noticia amanhã que ele foi para São Paulo, né? Vai ficar 2 ou 3 dias em São Paulo, né? Na verdade, ele ia para Gramado, né? E foi para Gramado, mas eu tinha dito que ele tinha ido para São Paulo. Aí saiu no jornal, escritor uruguaio viajou para São Paulo. Não, ele estava em Gramado, passou o dia em Gramado. Quando ele voltou, eu já estava com a passagem dele comprada, né? Eu estava com ele na rodoviária, ele não podia viajar de avião, né? Eu estava com ele na rodoviária e conversando com a Dorita, de repente eu olho o teu homem lá, de novo. Como é que ele soube que o Arreg ia viajar naquele dia? Eu não entendo isso, né? Às vezes eu penso, será que porque naqueles anos isso era muito triste, a gente se sentia sempre perseguido, né? Tinha delírio persecutório, né? Então, eu não conseguia entender aquilo, né? Mas quando esse homem apareceu, aí eu fui assim na direção dele, né? E quando ele me viu, ele deu meia volta e desapareceu. Bom, o Arreg viajou, só que eu telefonei para os parentes dele lá, né? Para a filha dele, e disse para ela, aconteceu isso. Então, façam o seguinte, convide todos os amigos e vão esperá-lo na rodoviária, né? Porque não vão prendê-lo assim se tem bastante gente lá, né? Bom, não aconteceu nada, ele não foi preso. Bom, aí terminou essa história, né? Mas, passados, não sei, eu acho que uns 20 anos, talvez, né?
eu estava conversando com o Rui Carlos Osterman na Feira do Livro, e o cidadão chegou para conversar, não comigo, com o Osterman, queria falar de futebol com o Osterman. E eu reconheci, né, até eu digo numa crônica que eu escrevi, se eu reconheceria até se eu encontrasse em Cochabamba. Né, então. E ele começou a conversar com o Osterman e eu olhando para ele. Né. Daí a pouco eu disse, escuta, tu não te lembra de mim, hein? E ele me olhou e ficou... Aí, de repente, escapou aquilo. Ah, é o Faraco? Ele disse, é o Faraco. Né? Aí me virei para o Rui, vou te contar a história desse homem. Aí contei tudo que eu estou contando para vocês, eu contei para o Rui. Né? E aí, quando eu terminei, eu me virei para ele, ele não estava ali. Ele deu uma meia volta e foi embora. Né? Então, até hoje, eu não sei o que aconteceu. Né? Não sei se eu estava meio paranoico, né? com tudo que acontecia ali. Né? Mas, Faraco, até vale, eu acho que é bom até ressaltar no livro, para quem for ler, tem momentos em que vocês comentam que as cartas chegavam abertas. Então, isso quer dizer, já existia, era um contexto ainda de ditadura, né? Então, quem lia, quem abria, quem sabe, então já existia um clima realmente muito difícil. A gente estava ali ainda em contexto de ditadura militar, tanto no Uruguai como aqui, né? Eu acho que é importante, né, que tu coloque esse contexto também para a gente pensar com calma para onde a gente está indo hoje também, né? Então, é importante tu colocar isso. Pessoal, não sei se alguém gostaria de fazer, comentar, enfim, deixar aberto ao público, quem quiser fazer comentários, perguntas, fique à vontade. Temos aí uma pessoa que distribui o microfone daí para vocês comentarem alguma coisa. Registrar aqui a presença do Augusto Stern, está vendo ali, que fez pós-produção de som, maravilha, oração. Pessoal, vocês estão muito quietos, estão impactados. Fiquem à vontade de perguntar o que quiserem. Estamos aqui para fazer um bate-papo. Antônio, vai tu. Antônio Hoffel, vai tu. Vai. Não, é que a gente está registrando, então tem que ir no microfone. Eu tenho uma pergunta com duas questões. Para o Faraco, como é que foi ver o filme? Né? E, em segundo lugar, como é que o Faraco se sentiu como ator de cinema? Qual foi a tua reação ao ver o filme? E também como é que tu se sente sendo ator de cinema? Eu me emocionei um pouco. Só o microfone. Eu me emocionei um pouco com o filme. Né? A morte dele foi uma coisa assim brutal para mim. Né? Então, agora eu revivi esse momento aqui, né, com o filme. Né? Mas eu achei o filme muito bonito. Né? Muito bonito. Né? E acho que é um final da história que, para as cartas, né, é um final da história que até eu não esperava, né, e que me deixa realmente muito feliz. Né. Ele curtiu a câmera também, né? Dá para ver que ele ficou muito legal. Sim. Sim. André, só um momentinho o microfone. Boa tarde, tudo bem? São muitas perguntas que a gente nem sempre tem oportunidade de fazer assim. Eu sou Andréa Cámara, eu pesquisei essa relação no meu mestrado lá em 2004, ainda com a professora Leia me orientando. Eu tenho uma dúvida. Começamos a traduzir Mário Arregui, né? Naquele momento ali no início dos anos 80. Só que depois dessa tradução, nós temos, eu calculei, 32 livros traduzidos somente por Sérgio Faraco, sendo Sérgio Faraco o único escritor, dos quais 22 são uruguaios. E temos diversos nomes ali. E existe uma dúvida na crítica literária se teria sido por meio da amizade com Mário Arregui, que indicou vários outros escritores, ou diz o Pablo Roca em um artigo que pode ter sido o Julián Murguía, que selecionou ou indicou alguns autores. Então,
essa amizade foi o primeiro dos uruguaios traduzidos por Sérgio Faraco. Depois vieram mais tantos, né? Se é dessa amizade, se começou ali, se teve outras pessoas amigas junto? Não, esses outros autores não foi uma consequência, né, do primeiro, né? Ou talvez eu traduzi, acho que uns 32, 33 livros, né? Mais de uruguaios, efetivamente, né? Mas até eu comentei isso no dia que nós tivemos um evento lá aqui no Força e Luz, né, sobre tradução, né? Algumas traduções que eu fiz depois, eu que escolhi, né? Né? Do Morossoli, por exemplo, né? Eu escolhi, né? Do Quiroga também. Do Quiroga, todas as traduções que eu fiz do Quiroga, que foram várias, né? Também fui eu que escolhi, né? Mas eu escolhia e propunha ao editor, né? E algumas o editor que pedia que eu fizesse, né? Como do Mempo Giardinelli, aquele Luna Caliente, né? Revolução da Bicicleta, O Céu em Minhas Mãos, essa aí o editor me encomendava, né? O Galeano também, né? O Galeano, eu traduzi 3 livros do Galeano, né? Mas, como eu comentei lá no nosso encontro, né? Ainda que o meu trabalho tenha representado uma divulgação muito grande da literatura, particularmente a uruguaia, né? Eu traduzi também paraguaios, venezuelanos, né? Argentinos. Ainda que isso tenha representado muito, né? Para divulgar a literatura uruguaia, não foi a minha intenção, né? Aconteceu isso, era uma derivação, digamos, natural, né? Mas eu traduzi sempre por dinheiro, né? Como eu conversava com o meu editor, eu dizia qual era o meu preço, ele aceitava, me pagava, né? Então, aquilo... Eu publiquei mais de 20 livros meus, né? Quer dizer, eu sempre ganhei muito mais como tradutor do que como escritor, né? Então, era importante para mim, né? Quer dizer, eu ganho o direito autoral de 3 em 3 meses, mas são valores, digamos, muito pequenos se comparados com aquilo que eu ganho como tradutor, né? Agora, é verdade que daí resultou, né, digamos, um intercâmbio maior assim, entre a nossa literatura e a deles, né? Depois eles publicaram o Tabajara, o Aldir Chile, né? E nós publicamos outros aqui também, né? Na época da Mercado Aberto e depois com a LPM, né? Sérgio, tu até chegou a traduzir, antes do Arreg, do Cavalos, tu chegou a traduzir contos que foram publicados no Caderno de Sábado, Coisa do Povo? Ah, sim, a Andréa até me fez essa pergunta. Eu traduzi... bom, na verdade, eu traduzi bem mais autores, porque tem aquela antologia, né, do Para Sempre Uruguai, né? Eu traduzi o Onete, a Harmonia Somers, o Felisberto Hernandes, né, tudo. Mas, antes do Arreg, eu traduzi espanhóis, né? 2 ou 3 autores espanhóis, e o Borges, né? Eu acho que 2 ou 3 contos, 3 ou 4 contos do Borges também, né, que eu publicava no Caderno de Sábado. Mas também era para aumentar a minha renda, né? Eu recebia, digamos assim, em dinheiro de hoje, R$500 assim, por cada colaboração, né? E nessa época nós precisávamos muito de dinheiro, né? Depois que eu voltei da Rússia, eu me casei em seguida, né? Mas eu ainda sofria as consequências daquela internação, naquele hospital de dementes, né?
Então, eu tinha que fazer tratamento, né? Então, fazia psicanálise, né? Pagava aluguel, né? Eu tive que devolver, porque eu era diretor de uma junta na Justiça do Trabalho, tive que devolver tudo que o meu substituto recebeu, né? Naquele período, né? Então, houve um momento que até eu acho que eu conto, se não me engano, eu contei nesse livro aí, o momento em que nós éramos namorados, eu costumava dar para minha mulher revistas, né? E ela guardou aquilo, né? Houve um momento que eu peguei aquelas revistas, botei dentro de uma mala e fui vendendo uma barbearia, né? que comprava aquilo, né? Então, nós estávamos passando muita dificuldade, né? Então, eu, quando publicava uma coisa no Correio do Povo, nós morávamos lá em Petrópolis, eu ia a pé até o Correio do Povo para receber o dinheiro. Ainda quando chegava lá, na hora de receber o Gastal perdia a lista, né? Então, era complicado, né? Eu escrevia no Correio do Povo e ganhava, eu não me lembro quanto é que era, mas digamos que fosse isso, uns 400, 500 reais. Um dia eu pedi o aumento para o Gastal e ele disse, não, tem que ir só com o doutor Breno, né? Então, eu tive que falar com o doutor Breno para pedir um aumento. Bom, então, eu esperava, assim, juntar 6, 7 colaborações, né? Fazia a lista e entregava para o Paulo Gastal, que era o editor do Caderno de Sábado. Mas eu publicava também na 4ª página algumas coisas, né? Era tão difícil naquele tempo que... Eu não estou falando do Arreg mais, falando de mim. Não, falamos de traduções. Mas era tão difícil que eu era colaborador do Correio e não era assinante do Correio, não recebia o Correio, né? Até que o Mário Quintana fez aquele logogrifo, que era muito difícil de fazer, aquele logogrifo do Correio, né? Eu costumava fazer até levar 2 dias para terminar aquilo, né? Então, ele fez aquilo e botou meu nome. Claro, diz ele que eu fui sorteado. Não foi, né? Ele que deve ter arrumado lá para eu receber uma assinatura de 1 ano, né? Porque era o presente para quem acertava o logogrifo, né? Então, foi um período assim em que as traduções me ajudaram muito, né? Eu publicava também outras coisas no Caderno de Sábado, né? Que foi aquela maravilha que nós tivemos aqui, né? E como? O Antônio publicava lá, fazia a crítica dos nossos livros, né? O Ney Gastal escrevia sobre música, né? E aquela coisa maravilhosa que, enfim, acabou, né? Há tempos áureos, né? Hoje tempos áureos, a gente hoje nem tem mais caderno de cultura nos jornais aqui, né? Bom, teve a volta do Caderno de Sábado agora no Correio também, né? Importante assinalar, mas não como era antes, né? Léa, por favor, comente, faça algum comentário sobre o filme, sobre o Faraco. Fique à vontade, tens a palavra aqui, vai ser passado o microfone. Obrigada, Rafael. Eu estou encantada com o filme, gostei muito, me comovi em muitos momentos. Mas uma pergunta que a Andréa Cama fez, que eu gostaria de retomar, para não fugir da questão da tradução, né? Se tu, Faraco, pudesse falar sobre o que foi teu traduzido no exterior e como é a sensação, por exemplo, se tu lês um conto teu como Dama do Bar Nevada e outros contos que são extremamente apreciados e lidos e conhecidos, né? Já fazem parte do nosso imaginário, né? Em outra língua, por exemplo, não só no espanhol, como também no italiano, exige uma tradução. Tá? Não, alguns eu tive contato, outros não. Tem contos meus publicados na Itália, mas num livro, né, que chama Racconti. Aí eu conheço o tradutor, né, que é muito ligado à literatura brasileira, que é o Brunello, né, Brunello Natal, de Cusatis, né? Então, ele é muito ligado à literatura brasileira, e é um professor de português lá, né? E no Uruguai, que eu tenho 3 ou 4 livros lá, a tradução
o primeiro tradutor foi o Julián Murguía, né? E o segundo foi o Pablo Roca, né? Nunca conversei com eles sobre a tradução, eles nunca me perguntaram nada, né? Não me lembro, eu acho que o Roca também é o tradutor de uma edição colombiana, né? Que saiu em Bogotá, né? Mas contos avulsos tem 15 ou 20 países, mas até não conheço o tradutor, não sei, né? Até tem um lance assim muito engraçado, né? Que às vezes eu conto, né? Tem um conto meu que tem um cidadão que se afoga, né, no rio, né? E os amigos dele se encarregam assim de um levar o corpo, outro avisar a família, né? E isso é no campo, né? E um deles fica encarregado de levar o cadáver, né? Gapear com frango. Exato, gapear com frangos. Bom, ele faz uma zorra assim, meio achambonada, assim, prendendo o cavalo, né? E bota o cadáver ali, né? Então, pelas areias do rio Ibicuí, agora imagina com o sol de pico, aquilo está um calor infernal, né? E ele com aquele morto aí, que já é um morto velho, né? Então, os bichos a terem atacado, o mosqueiro, né? O tatu, né? E lá pelas tantas ele está andando pelo meio do mato, né? No meio da areia, né? E o rio Bicuí tem um arenal assim, né? Em volta do rio, né? E muito arborizado, assim, as árvores na areia, né? Bom, ao momento em que ele não aguenta mais aquele cheiro horrível, né? Então ele resolve apiar do cavalo, né? E vai se esconder assim debaixo de uma arvoreta, né? Digo eu, para tomar um alce, né? Que é uma expressão que a gente usa muito na fronteira, né? O que significa? Tomar um alce é respirar, né? Ver-se livre daquilo que estava acontecendo, daquele cheiro, né? Agora, imagina o tradutor venezuelano vendo aquilo, tomar um alce, né? Não me consultou, não me perguntou nada, então o que ele fez? Aí, o sujeito senta, né? Debaixo do arvoreto, e ele olha para frente e passa um alce a galope, assim, né? Que é um animal do lado norte, né? Não tem aqui, né? Então há muita coisa errada, né, nas traduções, né? Eu devo ter errado também na minha, né? Embora tenha submetido, no caso aí, ao Arregne, mas enfim, quanto o que eu acho, eu fico satisfeito com essas publicações lá fora, né? Só que isso não tem muita significação para mim, né? Quer dizer, se fosse algo assim que me rendesse muito dinheiro, assim, porque reconhecimento basta da minha mulher para mim, né? Então, por exemplo, essas traduções do Pablo Roca, né, no Uruguai, né? Ele traduziu a do Julián Murguía, eu tenho confiança, porque o Julián Murguía era um escritor. Eu até traduzi um livro dele aqui que se chama Contos do País dos Gaúchos. Ele era um escritor, e era um bom escritor, né? Então, eu acho que ele deve ter feito uma tradução boa, né? Agora, o Roca, não. O Roca, quando fez a primeira tradução, ele traduziu, sei lá, 10 contos, né? E eu disse para ele, não está bom, né? Então, eu não aceitei a proposta inicial da edição, né? Tempos depois, ele refez aquilo, né? E aí eu concordei, né? Mas não inteiramente, mas pensei, bom, já que ele não vai fazer melhor que isso, né? Então, eu concordei, né? Mas, na verdade, eu acho que
eu não fui muito feliz nas traduções, assim, pelo menos do espanhol, né, com exceção do Juliano, do Julián Borghia, né. E do italiano, né, talvez tenha sido um pouco melhor, porque ele também era um professor. O Pablo Rocca não é um professor, não é um autor, né? Ele é um professor, né? Eu acho que tradutor tem que ser um escritor, não pode ser qualquer pessoa. Você pegar o livro e traduzir. Não, não é assim. Tem que saber escrever, né? Então, tem que ser um tradutor, tem que ser um escritor. Quer dizer, ele não é um escritor, ele é um professor. Na Itália, o tradutor também é um professor. Então, o que aconteceu? Eu não entendo italiano, né? Então, quem leu foi a minha filha, que a minha filha sabe mais italiano do que os italianos, né? Então, ela leu e disse, não, tem muita coisa errada, né? Então, ela começou a corrigir, e leu tudo, e conversou com o Brunello, né? E disse para ele, tal coisa está errada, não é assim, é assado, e tudo. Bom, então, não deve ter erros a tradução. Agora, certo, em matéria de estilo, assim, de beleza, digamos assim, né, eu acho que beleza como tradução, quero dizer, não do meu texto, né, eu acho que ficou devendo, não? Deve ter ficado devendo, não? Hein? É que ela já está assinalando que terminou. Sim. Sim, pois. Pessoal, eu só gostaria de fazer uma última pergunta, aproveitando. A gente está aqui no penúltimo dia da feira, e eu acho que também temos aqui o patrono da feira. Eu acho que é um momento especial também, pelo contexto das inundações, aqui a edição de número 70 também da feira. E eu gostaria de saber, Faraco, para ti, como é que foi essa experiência durante a feira, esses dias de estar frequentando a praça, encontrar amigos, conhecidos, pessoas que tu não conhecia, que te admiravam e, quem sabe, tiveram um primeiro contato contigo. Para a gente fechar, comenta um pouco as tuas impressões de ter vivido essa feira como patrono, que eu acho que é importante, agora que a gente está no fechamento da feira. Bom, eu me senti muito honrado assim, de ter sido convidado a ser patrono dessa feira, que é a 70ª, né? E, sobretudo, é uma feira, talvez seja uma das mais importantes da sua história, né? Porque ela se sucedeu a uma catástrofe, né? Como a que nós tivemos aqui no primeiro semestre, né? Com grande prejuízo das nossas editoras, das nossas livrarias, né? A minha editora perdeu 50.000 livros, né? E perdeu a sede, né? Ficou sem sede, né? A sede não foi aproveitada mais, a editora está estabelecida agora lá no 4º distrito, do seu depósito, que também foi invadido pela água, né? Então, eu acho que é uma feira assim, muito especial, né? Mas acho que ela foi um êxito, né? Foi um êxito. A LPM, por exemplo, segundo me consta, teve um faturamento, até esse momento, né, de 25% acima do faturamento que teve na feira anterior, né? Então, isso aí é uma maravilha, né? Então, eu espero, eu me senti muito honrado e espero ter colaborado, assim, dentro dos meus limites, né? Para que a feira seja um êxito. Eu dei dezenas de entrevistas, coisa que eu odeio, né? Eu não gosto da entrevista, eu não gosto de falar, eu gosto de escrever, né? Então, eu tirei foto com, sei lá, 200, 300 pessoas, né? Então, são coisas que, para mim, me aborrecem, né? Quer dizer, aborrecer não, isso é exagero, mas que não é o meu normal. Sim, ter uma vida muito ativa para a feira, do que te recolhe mais em casa, né? Então, pois então eu tenho uma vida assim mais reservada, né? E sou uma pessoa mais reservada, assim, né? Eu só me manifesto mais assim, muita alegria quando eu estou falando com meus amigos, né? Então,
Mas eu tentei cumprir o meu papel, assim, né, e colaborar de algum modo, assim, falando na feira, convidando as pessoas para virem à feira, né? Então, a função do patrono, acho que é assim meio mais figurativa, né? Porque não tem influência em nada, né? Então, mas pode ter certeza, pouca, né? Mas pode ter certeza, falar que foi muito especial para todos nós. Muita gente esperava essa possibilidade de te ver um dia patrono, então, e é um privilégio realmente te ter como patrono por tudo que tu representa para a literatura gaúcha, nacional e buenas, pessoal. Então, agradecer imensamente a todos vocês por virem participar desse encontro, belo encontro, lindo encontro. E é isso, então, né? Obrigado a todos e nos vemos por aí. Então, obrigado ao Faraco por esse lindo momento.